a todos e todas. Meu nome é André Pereira da Silva, né? Como a Vânia comentou no começo, eu vou mediar essa mesa aqui sobre saúde do trabalhador, né? Com a nossa convidada aí, a professora Thais Brecher. Né, como a Vânia comentou, eu faço parte da direção colegiada aí do Sintufscar. Eu sou servidor técnico administrativo aqui no campus Lagoa do Sino, né? Sou técnico de laboratório. E é um prazer poder estar aqui nesse congresso, ouvindo essas falas, né? A mesa de hoje foi muito boa, ontem também foi muito interessante, e acho que a gente consegue agregar muita coisa aqui para a percepção da nossa atividade profissional, né? Então a gente vai começar a Thais, a Bárbara, que auxilia a gente aqui no Centro Fiscal, é quem vai passar a apresentação e ficar mudando os slides aí quando você solicitar. Eu estou aqui junto e eu queria lembrar a todos e todas que estão participando, seja aqui na sala do Google Meet ou assistindo aí via Facebook, que possam mandar aí suas contribuições, perguntas, né, por qualquer um dos dois canais, né, para a gente enriquecer aqui o nosso espaço. Esse tema é muito importante e acho que a gente também vai conseguir aproveitar muito aqui. Então, a professora Thais Blecher, se eu não me engano, ela já foi TA, né, Thais? Depois você me corrige aí, trabalhando como psicóloga da assistência estudantil na Universidade Federal do Ceará. A Thais também possui especialização aí em saúde coletiva, e tem atuado como professora aqui na Universidade Federal de São Carlos, no campus sede, em São Carlos. Tem desenvolvido trabalhos interessantes aí na área de saúde, saúde mental. Então, vai ser muito rico. Vou fazer essa apresentação mais breve. Deixo que, se você tiver desejo, Thaís, que você possa falar um pouquinho mais sobre você mesma também. Mas te agradeço imensamente a presença aqui hoje. Passo a palavra para você agora e lembrando o pessoal que quiser participar aí, é só mandar suas mensagens. Muito obrigado, Thaís. Fica à vontade. Gente, boa tarde. Eu, de coração, estou bastante feliz por estar aqui hoje. Tenho muito carinho e gratidão pelo pessoal da Sintufscar. Nosso último congresso, né, no mundo pré-pandêmico de saúde mental, o Sintufscar patrocinou o nosso congresso, a gente não tinha um centavo, e o Sintufscar fez questão, né, de nos ajudar, e eu acho que isso fala, né, de uma preocupação. O tema era saúde mental, e hoje aqui a gente está falando de saúde mental, e eu acho que isso fala que o Sintufscar está sensível ao tema, né, que é a coisa mais importante que existe. E eu gosto desse destaque, né, o destaque que o André fez, assim. Eu só posso estar... Hoje eu sou professora, escrevo sobre essas coisas, mas eu só posso fazer isso porque eu tive 10 anos técnica, atuando, né, na atenção psicossocial dentro de uma universidade, e por isso hoje eu posso falar coisas, aprendi coisas, né. Quando foi me feito esse convite, né, pelo Doni, ele falou de um modelo de roda de conversa. E aí eu pensei assim, será que isso vai funcionar? Porque é uma roda, porque assim, roda de conversa sobre saúde mental, normalmente as pessoas, né, se expõem, perguntam ou falam coisas íntimas, e aqui a gente está, né, sendo gravado e sendo transmitido. Então eu não sei se essa dinâmica vai funcionar muito bem. Se essa dinâmica não funcionar muito bem, tem o plano B, né? O plano B é a apresentação mais formal e tal. Mas eu acho, gente, que a gente poderia... Bem, tem dois caminhos. Se a gente for partir para um caminho de roda de conversa, eu acho que as pessoas, né, que teriam mais capacidade de falar sobre... Bem, vou fazer o recorte, né, que eu imagino que é o recorte que vocês queiram, né, que o Sintufscar quer. O que é saúde mental dos técnicos administrativos, né? Como é que vocês pensam que está a situação, como é que estava antes da pandemia, como é que ela está agora e como é que a gente pode estar junto nisso, né? Esse seria um caminho de diálogo nosso, né? De uma construção coletiva em que eu
agiria muito mais como facilitadora do que qualquer outra coisa. Um outro caminho seria uma fala mais expositiva, né? Trazer dados, esse tipo de coisa. E aí eu jogo de volta para vocês, assim, como é que vocês acham que seria mais bacana fazer ou agir, né? O Bernardino teve ontem, eu sei que o Bernardino adora perguntas e respostas, né? Conversar por perguntas e respostas. Enfim, antes de qualquer coisa, eu queria saber como que vocês acham mais legal a gente estar junto hoje. Oi, Thaís, boa tarde. Fui lá buscar um cafezinho, mas ouvi toda a sua fala, viu? Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, eu não sei, eu queria ouvir o que, que o pessoal acha. Eu concordo com você quando a gente diz que uma roda de conversa para as pessoas exporem um pouco um lado um pouco mais íntimo, eu ainda acho que esse mecanismo não é tão assim íntimo, né? Ele atende às nossas necessidades nesse momento de pandemia, mas não é uma coisa íntima, até porque a gente está gravando. Eu acho que talvez as pessoas tivesse mais dificuldade. Mas talvez você possa falar um pouco, que eu acho que o que a gente pensou foi isso, mais ou menos como o Bernardino fez ontem. Você falar um pouco, e as pessoas com a sua fala, acho que se sente à vontade para perguntar ou até para interagir, né? Quem se sentir à vontade para interagir, né? Falando, quem não faz a pergunta no chat, como foi feito ontem, o que, que você acha? É como se fosse um bate-papo, mas um bate-papo assim, onde você conduziria, você traria para a nossa realidade, né? Eu sei, a gente divulgou um formulário, né, a seu pedido, eu não sei, não teve um número, né, até razoável de respostas, mas não foi assim, pelo tamanho da nossa base, ele não foi tão grande assim, mas eu não sei se você acha que o pessoal está dizendo que prefere ouvir você e que gostou da proposta. Vamos fazer dessa forma, porque a gente, como diz o outro, né? A galinha conhece os pintinhos pelas penas. Eu já conheço um pouquinho dos nossos pintinhos aqui. O pessoal prefere ouvir um pouco mais e também perguntando depois, à medida que for aparecendo as dúvidas. Muita gente vai perguntar no chat, inclusive. Tá certo? Pode ser assim? Tá ótimo. Então, gente, eu vou sugerir assim, eu falo demais e isso não é bom, né? Então, eu Não são duas. vou sugerir que vocês vão me interrompendo, tá certo? Porque senão vai ser chato. Eu vou falar quase 2 horas, aí é melhor assim, eu vou falando e quem quiser vai perguntando, vai, né? Assim, eu não vou achar ruim, pelo contrário, eu vou achar bom. Pode ser assim? Perfeito. O pessoal vai colocando no chat. O André está fazendo a mediação dessa Isso. mesa. Aí o André vai passando para você. E eu acho que aí fica um bate-bola mesmo. Fica legal. Se alguém quiser ligar o microfone, interromper também, mas colocando no chat aqui eu vou estar de olho. Aí eu também já dou uma interrompida solidária com a Thaís, inclusive do que vier do Facebook aí, a gente vai conversando. Tá bom, gente. Então, assim, para começar a bater esse papo, né, eu achei legal começar a falar um pouco essa história de onde, da minha forma de pensar, porque, assim, dentro da saúde tem várias formas de pensar a saúde, né? E eu tenho muita alegria de estar no sindicato, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde do trabalhador com pessoas de outros países. Em outros países, os sindicatos são extremamente protagonistas, né, nas ações, nas pesquisas, nas intervenções em saúde do trabalhador. E isso tem muito a ver com o que eu faço e com o que eu acredito. Vou dizer por quê. Assim, eu acho que eu não sei se eu falei que eu sou psicóloga, né? E o fato de ser psicóloga me dá um recorte. O recorte, aqui eu vou pedir desculpas, né? O tema que foi proposto foi saúde do trabalhador, mas eu vou fazer um recorte na saúde mental, que é, né, de onde eu posso falar melhor pelo fato de eu ser psicóloga, tá certo? Então, gente, eu vou falar de formas de se pensar a saúde no passado e como que nós pensamos atualmente, né? Quais são os paradigmas atualmente e na saúde do trabalhador, inclusive. Então, assim, no passado, a gente imaginava, né, assim, tinha uma posição muito reducionista sobre saúde, né, pensando muito assim, a saúde biológica, a saúde no indivíduo. Então, pensando aí numa medicina de alguns séculos atrás, né, o conhecimento anatômico ele tem uma importância, o conhecimento fisiológico ele tem uma importância,
Mas a partir do momento em que os séculos passam, a gente vai avançando numa compreensão de que mesmo a biologia, ela tem coisas, por exemplo, eu vou usar um exemplo muito simples, né? Por que que as pessoas têm mais diarreia em um lugar que não tem saneamento básico e por que que as pessoas têm menos diarreia num lugar que tem saneamento básico, né? A diarreia é uma coisa desse ponto de vista biológico, então eu poderia falar só sobre um corpo, mas quando eu coloco aí uma outra questão, né, eu começo a compreender que existe uma coisa que nós chamamos, né, de determinação social da doença, né? Então, assim, por que é determinação social? Porque vai envolver, né, assim, quem está nos lugares em que tem saneamento básico, quem não está nos lugares que não tem saneamento básico, né? Por que que não chega o saneamento básico nesses lugares em que já existe tecnologia para isso? Então, a gente vai entender, a gente começa a entender há muito tempo atrás de que o biológico não é tão biológico assim, certo? Vou começar por essa questão, em relação à saúde. Em relação à saúde mental, isso é mais complicado ainda, certo? Mas a gente vai chegar lá. Mas, assim, para eu falar sobre saúde do trabalhador, eu vou começar a fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é assim: o trabalho para vocês, se alguém quiser falar, né? Ele adoece ou ele cura a saúde ou a saúde mental? O que vocês pensam sobre isso? Vou falar aqui. Para mim, o trabalho cura. Eu me sinto, quando eu não estou trabalhando, eu me sinto mal, vamos dizer assim. Para mim, o trabalho é uma terapia para a mente. Eu ia escrever ali, mas até escrevi errado. Para mim, eu concordo bastante com a Cleide também. Eu acho que, num panorama geral, para mim é muito parecido com a Vânia também, né? É um processo de cura aí, né? Porque você vê relevância, né? Você se sente participante, essas coisas, participativo na sociedade, né? Você vê resultado, né? Das relações, mas dependendo de quando algumas coisas acontecem na universidade, ele adoece, né? Então, acho que mais pontualmente, assim, algumas relações são adoecedoras. Por exemplo, que coisas? Eu acho que eu posso até citar exemplos dessa suposta hierarquia que existe dentro da universidade, né? Então aqui a gente passa muito por esse problema. O técnico, quem manda em quem, às vezes, né? Na verdade, ninguém devia mandar em ninguém, todo mundo devia estar construindo junto. Então, às vezes, para eu que sou técnico de laboratório, às vezes o docente apresenta uma demanda de trabalho e não tem aquela preocupação de conversar com o técnico, quanto que aquela demanda, você sabe que a gente tem várias outras demandas de trabalho, o quanto que aquela demanda de trabalho é factível. E a gente fica sempre nesse meio tempo. Não, mas foi pedido, você tem que fazer, você não tem. E aí você cria essa animosidade de ter que ir lá, e parece que você não está querendo trabalhar, mas na verdade você está querendo desenvolver um monte de coisa. E aí, às vezes, as coisas que são pedidas, você tem um entendimento, experiência de que é demais, que dá para fazer menos, alcançar os mesmos resultados e poder se dedicar a outras atividades. Então, por vezes surge esse negócio, né? O que que esperam da gente, né? Um serviço mais serviçal ou uma cabeça pensante que constrói a universidade. Aí, quando a gente se depara com isso, na minha opinião, endoece. Mas eu vou pegar as coisas que vocês disseram, né? As coisas que vocês disseram no chat, as coisas que Vânia e André disseram oralmente. Essa pergunta, gente, para gente que, né, é da atenção psicossocial, eu poderia fazer sobre qualquer tema. Eu poderia dizer assim: para vocês, a família cura ou ela adoece? Para vocês, a religião cura ou adoece? A cachaça cura ou adoece? O remédio cura ou adoece? A nossa questão
Pois é, Tiago. A nossa questão é que na saúde mental, tudo que, entre aspas, cura, são as mesmas coisas que podem adoecer, certo? E aí o André já foi entrando, né? Quando me chamam para falar sobre essas coisas de saúde mental na universidade, eu acho graça, porque nem precisava falar, né? Porque, na verdade, vocês sabem mais do que eu, nós sabemos porque a gente vive na pele, né? Então, o Doni está aqui dizendo, religião me adoece, cachaça cura, bar cura. E alguém vai dizer exatamente o contrário disso. Mas aí eu vou pegar pela palavra que o André falou, e eu acho que isso é muito importante. O sentido que aquela coisa tem para a gente, né? E aí, então, por que eu estou falando sobre isso? Pode passar, não sei, desculpa. É a Bárbara. Eu acho que eu estou tão confusa que vai ser difícil, porque eu estou falando tudo bagunçado com base no que vocês disseram, então é melhor talvez nem ficar passando aqui nem ficar passando o slide para vocês, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: essa compreensão de saúde do trabalhador, ela também mudou muito e não mudou ao mesmo tempo. Eu vou dizer por que mudou muito e não mudou ao mesmo tempo. Aquela coisa que a gente, né, assim, as teorias lindas e na prática a gente vê uma coisa muito diferente disso. Então, vamos pensar na saúde biológica, né? Eu vou chamar assim, certo? Uma forma mais fácil de pensar. Vamos supor que eu tive um acidente de trabalho. E aí, o que essas pessoas vão fazer comigo? Elas vão me afastar do trabalho, eu vou me recuperar dessa coisa, né? E aí eu volto para o trabalho. Meu trabalho continua igual, eu me recuperei dessa coisa. Isso dá muito certo, né? Num modelo de uma doença biológica, vamos supor assim. Agora vamos pensar isso para a saúde mental, certo? E vamos pensar que o que está me causando sofrimento é o meu próprio trabalho, né? Como algumas pessoas disseram que em algumas situações o trabalho pode me adoecer. Então vejam como esse modelo é complicado. Vamos supor esse exemplo que o André falou. O chefe vai me pedir coisas aleatórias, eu não tenho condição de fazer isso da forma com que ele quer, eu não vejo sentido naquilo que ele está pedindo, não dá tempo de eu fazer, e aquilo vai me gerando um monte de sintoma de ansiedade. Vamos supor esse modelo. Aí eu faço um quadro, começo a ter uma síndrome de pânico, uma coisa assim. Me afastam por um problema de saúde mental e eu fico 6 meses afastado. Vou ter lá um diagnóstico: transtorno de pânico, síndrome de ansiedade, ansiedade generalizada, vão me dar qualquer diagnóstico, certo? E 6 meses depois, eu vou voltar para o mesmo cenário de trabalho, com as mesmas demandas, com o mesmo chefe, me pedindo as coisas absolutamente iguais. Para vocês verem como que na saúde mental o nosso modelo é muito mais complexo do que numa saúde biológica. Pois é, exatamente, André. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No passado, na saúde mental, se entendia que o indivíduo era doente. Então, eu dizia assim: fulano é ansioso, fulano é depressivo, está com diagnóstico na cara dele, digo para ele fazer um atendimento psiquiátrico, tomar remédio ou um acompanhamento psicoterapêutico, não mudo nada nas condições de vida dessas pessoas e depois devolvo elas para o mesmo lugar, nas mesmas condições. Hoje, no nosso campo de conhecimento, a compreensão sobre sofrimento no trabalho ela é muito mais ampla. Então, vamos pensar, uma pessoa começou a me tratar mal no trabalho. Eu vou esperar ela me tratar mal, tanto, a ponto de eu fazer um quadro psicopatológico que um médico descubra para ir fazer uma intervenção sobre esse indivíduo, sendo que o problema está na relação, por exemplo? Então, a compreensão atual da gente
são esses pequenos sofrimentos, eu vou chamar assim, tá? Sendo generosa. São esses pequenos sofrimentos do cotidiano, essas pequenas coisas impossíveis, esses pequenos assédios, essas pequenas coisinhas, que elas vão, a médio e longo prazo, nos fragilizando até que essas coisas possam se manifestar em mim em um quadro psicopatológico que vem alguém de fora e diz, você é doente. Está um pouco claro isso? Bem, então, gente, para eu poder compreender, aí vocês estão dizendo assim, né? Agora eu posso pedir para passar para o quarto slide. Vocês me pediram, então, para falar sobre saúde mental para os trabalhadores da UFSCar. O que vocês imaginavam que eu ia falar para vocês? Podem ser bem honestos, assim. Que você fosse falar alguma coisa de uma loucura que a gente não reconhece, porque todos os loucos não se reconhecem. Eu acho que seria o meu caso. Meu caso, não. Um exemplo, né? Porque de vez em quando as pessoas dizem para você, você está louco, né? E talvez você não tenha a dimensão do que é a loucura para quem está interagindo com você. Bom, então eu imaginei que talvez a sua abordagem fosse tratar um pouco, talvez dessa, vou chamar de loucura oculta, que é aquela coisa que você não se apercebe. Essa é a minha impressão. Contribuindo aqui, Thaís, com o chat, o pessoal colocou algo com trabalho remoto na pandemia, sobre a pandemia, cuidados com saúde mental, como estruturar o serviço de acompanhamento com psicoterapeuta para a categoria, as contribuições aqui. E a Sueli tinha feito uma pergunta, acho que foi com base em alguma fala sua, né? Mas agora, com o chefe me vendo como um doente, aí eu não sei bem ao certo em que sentido. Então, talvez tenha sido no momento que você estava fazendo alguma fala. Tá, eu vou começar pegando assim, vou pegar as falas da Nigéria, a fala da Nigéria, tá certo? Sobre os cuidados com saúde mental. A minha primeira pergunta é assim, como que eu vou chegar para 36 desconhecidos e dizer para eles como eles devem cuidar da saúde mental deles, certo? Pode parecer... Eu não sei se isso para vocês, né? Assim, o que vocês pensam sobre isso? Mas quando a gente pensa em cuidado de saúde mental, eu vou precisar pensar no que está fazendo com que essa pessoa sofra. Objetivamente é isso. Eu só vou poder saber qual é a melhor forma de ajudar essa pessoa quando eu souber quem é essa pessoa. Então, eu trago essa pergunta de quem é o trabalhador da UFSCar para vocês me responderem aí. Isso não é muito genérico? Pode falar, pode começar a teorizar. Não, assim, eu acho que é muito... Eu chamei de genérico, né, subjetivo, porque quem é o trabalhador da UFSCar, eu, por exemplo, não consigo identificar, a não ser que nós somos um conjunto de técnicos ligados à educação, né? Mas eu talvez não conseguisse dar uma definição mais fechada, vamos dizer assim. Eu acho assim, como a gente trabalha com educação, mas a gente, essa palavra que eu odeio, a gente é meio, às vezes a gente fica meio jogado nesse sendo meio, entendeu? Principalmente quem é técnico administrativo, que faz a parte administrativa mesmo. Então a gente fica como se a gente fosse um meio de campo não muito valorizado e que nosso trabalho ele parece ser assim um trabalho que qualquer um pode fazer. Só que se você parar para olhar de uma forma bem mais aguçada, é a gente que move a universidade. Então, todo o trabalho administrativo que está sendo feito somos nós que fazemos. Mas como a gente é meio, então por isso que quando o Doni fala genérico, parece ser que o nosso trabalho ele é muito amplo, a gente vem de formas diferentes e a gente também trabalha em setores que não são que são ligados administrativamente, mas muitas vezes não são ligados da forma de trabalho, entendeu? Então, quer dizer, são várias universidades dentro da universidade, então o nosso trabalho é muito complexo, o jeito de a gente fazer o trabalho é muito complexo,
a gente é sempre bombardeado nessa forma de trabalho de você ter um cliente, de você ser como disse na outra reunião que a gente teve, que agora são prestadores de serviço ou colaboradores, mas se a gente for parar para pensar, a gente está muito solto nisso tudo. Só que, além da gente, a gente está solto, só que, por outro lado, se a gente parar para pensar, a gente é a liga disso tudo, entendeu? É a gente que liga todos esses alunos, o professor, os outros técnicos, a comunidade externa. Então, para a gente, técnico administrativo, eu acho que, ainda mais trabalhando em casa, é muito mais complexo por isso, porque o nosso trabalho é muito complexo, ele é simples, às vezes, até no você fazer, né, automaticamente, mas ele é muito complexo nessas situações. Você está rodeado, é como se fosse o PowerPoint da Leal, a gente é a rodinha, entendeu? Tem todas as setas ali e a gente é a rodinha do meio ali. Eu vou pegar a fala do Emerson e vou falar aqui com o que vi no chat. Algumas pessoas, né, defenderam que é cada um, e, no entanto, a fala do Emerson já é uma fala mais coletiva, né? Bem, enfim, eu tenho uma trajetória que ela é ao mesmo tempo clínica e uma trajetória da saúde coletiva, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Esse campo do conhecimento, pronto, é o campo do conhecimento, a gente é do mesmo programa, né? Eu e o Bernardino, em que também existe a epidemiologia. Então, aquela mesma coisa que o Bernardino estava falando sobre funcionamento de Covid, a gente também faz isso para compreender o fenômeno da saúde mental, certo? Peço, por favor, para passar o próximo slide. Vou dizer por quê. Existe alguma coisa que vai fazer com que apenas o Emerson sofra ou faça um quadro psicopatológico, assim como alguma coisa que vai fazer, né, com que apenas a Sueli sofra ou faça um quadro psicopatológico. É o que tem de singular, né? Quando a gente vai para uma clínica, quando a gente vai para uma psicoterapia, né, como a Sandra falou aqui, a gente vai falar disso que é singular, tá certo? No entanto, existem algumas coisas que geram sofrimentos específicos em grupos populacionais específicos e com mais clareza ou menos clareza, eu estou em alguns guarda-chuvas que vocês também estão, né? Mas eu estou em outros e vocês estão em outros, em relação aos que eu estou, né? Primeiramente, a gente é trabalhador, né? Todo mundo aqui é trabalhador com a dor e a delícia de ser trabalhador, né? O que eu estou querendo dizer é que a situação de estar desempregado num mundo como o nosso, provavelmente ela vai se relacionar a sofrimento psíquico, porque estar desempregado tem a ver com desvalorização social, tem a ver com não ter acesso à renda, tem a ver com uma série de questões. Ao mesmo tempo, o mundo do trabalho tem algo de protetivo, especialmente no sentido que o André falou. Então, se aquilo tem sentido para mim, se eu sinto, se aquilo me dá realização pessoal, se eu tenho um espaço colaborativo, se a gente tem um espaço de criação, se a gente está pensando coletivamente, isso provavelmente vai ser protetivo. No entanto, né, se as pessoas me pedem coisas que eu não posso responder, numa quantidade muito maior do que a quantidade possível, não sei o quê, isso vai me gerar sofrimento. Então, ser trabalhador pode estar vinculado a determinados tipos de sofrimento. E eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas existem... quando eu li o artigo sobre isso, que eu vou falar bem a pouco, assim, para mim parecia uma checklist do que eu vivi quando eu era técnica, né? Ser servidor público federal, fazer parte desse grupo, tem sofrimentos específicos, certo? Que a gente vai falar daqui a pouco. E estar, né, na UFSCar, para alguns pode ser protetivo, para outros pode causar sofrimento, dependendo também do lugar que você está, do grupo com que você está. Então, pediria para passar para o próximo slide. Eu estou passando aqui, pode passar para o que é do servidor público federal. Pronto, então eu vou falar aqui algumas coisas que são comuns no tipo de sofrimento que nós temos, certo? Vocês
com certeza, bem, a gente acabou de passar por uma mudança muito drástica, né? Por exemplo, na nossa reitoria, que teve uma implicação direta na vida de todos nós. Então, nós que estamos no serviço público, por melhor que seja a pessoa, ela vai ficar ali à frente 4 ou 8 anos. Ou o contrário, né, também. Uma pessoa pode vir fazendo uma linha de trabalho que seja muito boa e ela vai sair dali porque ela ocupa um cargo de gestão e isso vai ter uma influência direta no meu trabalho. Assim como, óbvio, que a gente pode estar num mau momento e sair desse mau momento. No serviço público, muitas vezes, a gente tem a sensação de que as pessoas que acedem, né, aos cargos de gestão não ocupam aqueles cargos por mérito, né? Então, em algum momento, com certeza, vocês já devem ter vivido isso, de entender que para aquela situação não foi exatamente o mérito que contou para alguém, por exemplo, ser seu superior, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, né, na nossa universidade, lá existia a cultura, assim, eu tenho muita admiração pela UFSCar, né, não é à toa que eu estou nela, mas exatamente por isso também, né, porque na UFSCar os técnicos acedem a altos cargos, e lá na UFC não. Então, normalmente na UFC, os cargos de gestão eram sempre de professores. Então, imaginem a gente que era técnico da assistência estudantil, estudou políticas públicas, estudou para isso, e aí, de repente, vinha, né, alguém para mandar na gente, de uma formação totalmente aleatória, sem nenhuma relação com políticas públicas, muitas vezes falando coisas tecnicamente erradas, por assim dizer, e a gente, né, que achava que tinha algo de conhecimento teórico, que tinha algo de conhecimento prático, jamais poderia subir ao cargo, por exemplo, de pró-reitor, porque essa era a cultura institucional. Bem, outro problema que eu vou dizer um exemplo, vou usar a minha vida como exemplo, minha vida de técnica como exemplo, né? Ausência de nexo entre a capacitação dos servidores e o verdadeiro trabalho a ser desenvolvido. Eu lembro que quando eu era técnica, eu tive doutorado, né? Eu já tinha doutorado em saúde coletiva, e se ofereciam uns cursos para a gente se capacitar. Eu fui fazer o curso, né, por conta de progressão salarial. Um dos cursos era, assim, informática, mas a informática começava de o que é um mouse, o que é uma CPU. Então, vocês imaginem você, né, sendo um profissional, fazendo esse tipo de treinamento, como se fosse para aprender alguma coisa, mas isso não tinha nenhuma relação, né, com o meu trabalho e o meu aprendizado, que eu poderia dispor para as pessoas, as coisas que eu poderia ajudar as pessoas, ele era subutilizado, como foi, né, todo o período em que eu estive nessa situação. E essas questões, né, que não sei se vocês já viveram, mas o temor, né, especialmente que a gente tem quando a gente está no estágio probatório, em que existe uma fragilidade maior, então, às vezes, os critérios não são tão claros, né, para a gente avançar ou não avançar, ou a gente se sente sob ameaça, e aí, na universidade, a gente tem essa questão que eu sentia também na pele, né? É como se os técnicos não existissem. A gente encontra o documento do MEC, que o MEC é capaz de fazer um documento inteiro sobre a universidade. Eu falo a gente porque, como eu fiquei 10 anos assim, eu ainda estou com isso, né? Mas, assim, o MEC era capaz de fazer um documento inteiro sobre a universidade em que os técnicos não apareciam em nenhum lugar do texto. E, né, não sei, isso aí vocês têm condição de dizer, ou se não quiserem dizer, tudo bem. Mas, na questão das experiências que eu vivi, né, quando eu era técnica, eu passei por situações de pessoas que achavam que, porque eram professoras, podiam me tratar mal, né? Eu era técnica, a pessoa era professora, então ela pensava que somente por isso
ela poderia, né, me tratar mal, me tratar pior e tal. Então, a estrutura universitária, ela é toda calcada na hierarquia, né? Assim, e aí a gente vê como também os professores acham isso muito importante e como, de alguma forma, os alunos acabam por replicar isso também, né? O professor que é adjunto 1, aí bota lá que é adjunto 1, porque tem o que é assistente 3, que não sei o quê, e tudo isso é narcisicamente muito importante. E nisso de ser muito importante, né, nessa forma de compreensão de mundo, normalmente o saber técnico ele acaba sendo desvalorizado ou a prática técnica acaba sendo desvalorizada. Por que eu estou chamando de prática? Porque, por exemplo, os técnicos de nível superior, né, frequentemente eles têm os mesmos, né, conhecimentos, por exemplo, de um professor. Eu, por exemplo, trabalhava com clínica lá e um professor trabalhava com clínica, mas não era valorizado isso dentro de uma universidade. Ou, André, você disse que é da biologia, laboratório de biologia? É possível que um professor da biologia se sinta muito mais inteligente por ser professor da biologia, porque está nesse lugar que é socialmente reconhecido, e não dê tanto mérito a uma pessoa que, inclusive, tem a mesma formação, né, de biólogo, assim. Então, essa é a cultura universitária, né? No nosso caso, no caso dos técnicos, pelo menos isso daqui a gente já escapou, mas vocês sabem que num passado mais ou menos recente não existia plano de cargos e carreiras. Eu estou falando de sofrimentos de servidores públicos, tá? E aí, gente, eu vou chegar num ponto que tem muito a ver com a questão que deixa eu ver, a pessoa que falou sobre psicoterapia, né? O que vai ser oferecido sobre psicoterapia? Falou. O que acontece? Então, vocês se lembram, eu falei para vocês, qual é o jeito certo de interceder para que as coisas não fiquem graves? A gente tem que interceder quando as coisas estão pequenas. E como é que a gente vai interceder quando as coisas estão pequenas? Primeiro, a gente tem que saber do que a pessoa está sofrendo. Então, se é alguma coisa relacional, a gente vai ter que atuar nessa relação. Se é sobrecarga de trabalho, é sobre a carga de trabalho que a gente tem que atuar. Então, não sei se vai ficar claro para vocês. Quando a gente trabalha sobre saúde do trabalhador, saúde mental do trabalho, a gente vai pensar o que é do cotidiano do trabalho que está fazendo com que essa pessoa sofra, e eu vou atuar sobre isso. O correto é que todo órgão público, toda empresa tivesse um departamento, uma seção destinada a isso, certo? Então, na prática, normalmente, os órgãos dedicados aos recursos humanos, eles ficam atolados de tarefas burocráticas. E esse trabalho do cotidiano, que é impedir, para usar a palavra do Doni, né, que é impedir que as pessoas enlouqueçam, entre aspas, não dá tempo de fazer. Eu estou dizendo entre aspas, porque lógico que existe uma sobrecarga possível e provável. Normalmente o pessoal da RH tem mesmo que fazer contratação e não sei o que, um monte de coisa, e está atolado com isso. Mas, às vezes, o lugar não dá importância a essa questão, certo? O lugar, a instituição, a empresa, o órgão público, o que for. E não sei se vocês viveram isso, eu já vivi na minha vida de técnica. É muito comum a gente viver experiências em que um colega nosso, um superior nosso, né, ele se envolve, por exemplo, em uma situação de corrupção. Você sabe disso, e aí isso causa um sofrimento muito grande, porque, ao mesmo tempo, você não concorda com isso, mas como é que você vai dizer que o seu superior, por exemplo, está envolvido numa situação de corrupção? Isso gera muito sofrimento.
e a percepção de que só os apadrinhados têm êxitos, não sei o quê. Então, esse tipo de sofrimento que eu estou falando para vocês é um sofrimento que é muito comum em servidores públicos de uma forma geral. Não estou dizendo, isso é literatura, viu, gente? Não estou dizendo que é na UFSCar, mas pode ser que tenha um ponto ou outro ponto desses que vocês talvez tenham vivido, que vocês talvez tenham se identificado. Não sei. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bem, se ninguém quiser falar, eu peço para passar para o próximo slide. Professor, sobre o conhecimento técnico que a professora está falando, por exemplo, eu trabalho num programa de pós-graduação. Então, quem fez concurso, quem estudou, por exemplo, para o administrativo, a lei de a 866, fui eu. Então, eu sou técnico administrativo responsável pela área de administração. Mas de 2 em 2 anos, de 2 em 2 anos, a gente muda a coordenação, que é um professor de fisioterapia. Ele não tem conhecimento técnico. E é muito, assim, a gente tem que ser muito firme, e eu sou muito firme em ter que dizer para ele, não, essa área, você fez concurso, você conhece a lei? Assim, eu acho que a gente tem que estar meio preparado para isso. Eu sei que isso é muito difícil, sabe? É muito difícil você ter que encarar um professor e falar assim, não, conhecimento é meu. Ah, você vai fazer? Beleza, você vai fazer. Só que se der algum problema, eu te avisei. Aí, às vezes, também tem a coisa do... Ah, por que você está se metendo nisso? Porque eu sou um servidor público. E está lá, tanto na lei, quanto também no negócio da ética nossa, que eu preciso te avisar. Você pode fazer o que você quiser. Só que tem uma coisa, se der alguma coisa errada, eu te avisei. E eu não vou ser responsabilizado por isso. Eu acho que esse é o grande problema, aquilo que eu falei para o professor, esse negócio de fazer serviço técnico, só que o nosso serviço técnico é específico, né? Eu costumo dizer que, às vezes, o professor, ele sabe tudo do nada, sabe? Ele sabe tudo daquele pouquinho que ele sabe ali, sabe? Eu tinha um professor que sempre falava assim, hoje tem um cara que ele é especialista na íris do olho esquerdo, ele não fala da íris do olho direito. E a gente, técnico administrativo, tem que ter um conhecimento muito mais genérico, muito maior para resolver. Então, esse problema dessa relação, e também eu acho que também tem muito da coisa do ego do professor, né? Sabe? Você está falando com um cara que nem, por exemplo, aqui na UFSCar, a grande maioria dos técnicos administrativos de nível médio já tem nível superior, a gente já tem nível doutor, já tem mestre, então, tem pessoas que têm qualificação, mas eu acho que quando falar do ego é muito importante. Só que tem uma coisa que eu não sei dos outros colegas, quando eles falham. Quando o professor erra, é muito massa. Porque aí ele vem para você e vem conversar com você de uma forma, e é muito engraçado isso, que assim, é como se ele dissesse, nossa, até você sabia disso. Então, você sabia disso e, né, eu fiz a coisa errada. Então, eu acho que assim, o que falta muito para a gente também é uma autoestima de a gente entender que a gente faz parte desse processo. Nem, por exemplo, eu faço parte de um programa de pós-graduação nível 7 do país, e eu tenho certeza que eu colaborei para que muitas pessoas fossem salvas no país nessa pandemia. Porque assim, o meu trabalho ajudou muito isso, porque assim, eu tirei das costas de professor e de aluno muitas cargas administrativas que são, além do meu trabalho, que melhorou o trabalho deles. Então, eu acho que a gente precisa muito ter também essa importância de que a engrenagem da universidade, a cola da engrenagem da universidade são os técnicos administrativos. E professor, isso é uma coisa que nós, técnicos administrativos, precisamos entender, porque eu, por exemplo, eu já precisei de algum técnico administrativo em uma área da universidade, que eu liguei, o cara não resolveu, eu desliguei o telefone, dei o telefone na mão da professora, a professora falou com o mesmo técnico administrativo e o técnico administrativo resolveu o problema. Então, eu acho que ainda falta muito da gente ter o conhecimento que a gente faz parte disso. Não é porque a gente não tem o nome no artigo ou não tem o nome na patente, ou sabe que isso não acontece. Sim, nada funciona, sabe? É global o negócio, não é único. Como a maioria dos professores, eles tendem a achar que são únicos, né? E isso é muito ruim.
Achei legal você dizer isso, Emerson. Eu acho que sim, que passa por isso, né? Por a gente ter uma compreensão da nossa importância nesse processo todo e, portanto, se colocar com essa clareza de que a gente tem importância, né, nesse processo todo. Mas eu achei legal da sua fala também o que você disse sobre um outro técnico, né? Quando o outro técnico, quando você, técnico, falou com outro técnico, ele não fez. Mas quando uma professora, um professor pediu, ele fez a mesma coisa, o mesmo técnico. Isso me fez lembrar de uma situação que eu vivi também, né, como técnica. Bem, quando eu entrei para psicóloga como técnica, eu estava concurseira, né? Então eu estava fazendo concurso para tudo, assim, concurso para nível médio, concurso para nível superior, concurso tudo. Então eu estudava muita coisa, eu lia muita coisa e eu precisei ler, né? Que vocês com certeza leram a Lei 8.112, porque a gente era obrigado, né? Então eu sabia, eu adorava ler essas leis de direitos porque eu ficava sabendo dos meus direitos, né? Porque boa parte dos trabalhadores não conhecem os seus próprios direitos e perdem muita coisa por causa disso. Então eu sabia que eu tinha direito, por exemplo, à licença capacitação, que na verdade os meus direitos eram exatamente, né, a me qualificar, era exatamente igual, né? A mesma lei 8.112 é tanto para os professores quanto para os técnicos. Uma vez eu pedi uma licença para ir para um congresso, e aí era uma técnica que tinha que fazer o procedimento, e ela falou em voz alta na minha frente, ela disse assim, tem técnico que só quer ser professor. Como assim? Porque eu estou pedindo uma licença para eu poder participar de um congresso, para eu poder aprender um direito que está dado, né, para todos nós. Mas, de fato, a gente precisa também, né, se atentar até que ponto a gente também não repete essas lógicas que a gente critica nos outros, né, nas outras categorias. Mas voltando assim, então, para a gente entender um pouco, né, a saúde no contexto do trabalho, a gente precisa entender, pensando em grupos populacionais, né, eu estava falando de sofrimentos comuns a servidores públicos. Então, vocês estão na UFSCar, mas poderia estar em qualquer órgão que nem seja de universidade e costuma ter esses problemas, né, aqui no Brasil, essas repetições. No contexto universitário, aí eu acho que já começa a cair nos nossos problemas, certo? Existe muita literatura sobre sofrimento psíquico de estudantes. Existe literatura significativa sobre sofrimento psíquico de professores universitários. E existe pouca literatura sobre o sofrimento psíquico dos técnicos administrativos, né? Por que eu acho que a gente precisa pensar sobre isso? Bem, como que a gente formula políticas públicas? A primeira coisa de uma política pública é a coisa precisa estar na agenda. Se essa coisa não está na agenda, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa coisa não é importante. Então, me causa uma coisa muito ruim que não existam muitos estudos sobre o sofrimento psíquico específico dos técnicos. Por que não existe? Será porque, por causa, para usar essa palavra, né, dessa invisibilidade mesmo, dessa posição que os técnicos ocupam, né, dessa coisa que vocês estão dizendo, como é meio, então não é valorizado, né, a engrenagem da coisa não é valorizada, só é valorizada a vitrine. E aí, só para vocês entenderem um pouco da complexidade das coisas, quando a gente vai estudar isso, a gente vai ver assim que professores têm algum sofrimento sim específico. Bem, vou citar só um, mas tem vários, tipo assim, profissões em que as pessoas lidam com muita gente, geralmente elas estão mais associadas a sofrimento, né? Por exemplo, professor que tem que lidar com demanda de 40, 50, tudo ao mesmo tempo, e outras profissões que lidam com muita gente, né? Geralmente isso está associado a um sofrimento. Mas o nosso vínculo de trabalho, ele está completamente relacionado a sofrimento. Então, comparar um estatutário com um seletista, as condições de trabalho são completamente diferentes. Então, basta vocês pensarem, né, no pessoal, por exemplo, da limpeza, do pessoal antigo, né, que ainda tinha estabilidade, e comparar com o regime de trabalho, com quanto ganha, né, o pessoal que está aí nas terceirizadas, é radicalmente diferente. Por que eu estou falando isso?
Porque vejam como a discussão de sofrimento no trabalho tem tudo a ver com o trabalho de um sindicato, certo? Então, quando a gente pensar assim, sofrimento do trabalhador, vamos chamar a psicóloga. A psicóloga vai chamar o sindicato, certo? Porque existe uma ordem aí dos fenômenos e do que causa sofrimento nesse trabalhador que cabe a gente, junto ao sindicato, enfrentar. E uma dessas coisas é a forma dos vínculos, certo? Pode passar, por favor. Então, gente, indo aqui um pouquinho mais para perto da gente, né? É isso, assim, a Sandra está falando, né, dos seletistas. Primeiro de tudo, há poucos estudos, e isso me preocupa, isso faz com que eu pense que a universidade não está preocupada com isso, certo? A outra questão, vocês já falaram muito bem, falaram melhor que eu, né? A universidade tem um diferencial em relação a outros órgãos públicos, porque a hierarquia faz parte da natureza de como ela é constituída, né? Então, o graduando, o pós-graduando, pensando na invisibilidade do técnico, né? O doutor que é, o professor que é mestre, o professor que é doutorado, é tudo uma hierarquia dentro da qual os técnicos têm pouca visibilidade. Tem uma questão que não está em artigo, mas que eu tinha isso quando eu era técnica, assim, eu tinha muita raiva, porque eu fiz muito concurso, tentei muito concurso, e para os outros cargos, um psicólogo, por exemplo, um biólogo, como, né, o André e tal, ele era um analista. Se você for trabalhar em qualquer outro lugar, a pessoa de nível superior, ele é um analista. O único lugar em que a pessoa de nível superior tem o nome de técnico é na universidade. E na minha cabeça, eu fico pensando que é exatamente para deixar demarcado que não existe analista de qualquer coisa, que quem tem o conhecimento é o professor. Né? Para mim, na minha fantasia, eu acho que essa demarcação das palavras tem a ver com dizer onde está ou não está o conhecimento. Bem, e aí, gente, os poucos estudos, né, que tem nessa área, assim, existem estudos que apontam para algumas situações de alcoolismo, né, uma situação que a gente precisa se preocupar. E se eu digo que os técnicos são invisibilizados, a situação dos terceirizados é bastante pior, né? A situação do pessoal, por exemplo, de nível fundamental, terceirizado, aí é que são invisibilizados mesmo, e aí é que ninguém estuda mesmo, porque ninguém quer saber, porque ninguém está preocupado. Quando a gente vai... o único artigo que eu encontrei até hoje sobre os terceirizados dizia exatamente que o sofrimento dos terceirizados tinha a ver com a invisibilidade deles na universidade. Pode, por favor, passar. Bem, então, gente, assim, o que eu vinha falando antes, né? Não cheguei na pandemia, assim, estamos com 1 hora e não chegamos na pandemia ainda. O que eu queria explicar para vocês é que sofrimento na universidade tem nuances de grupos, tem nuances coletivas e tem nuances, obviamente, individuais, né? Na pandemia, isso fica muito mais complexo, e aí tem uma outra questão que é os dados. Quais são os dados que eu tenho hoje para dizer para vocês sobre qual é o sofrimento técnico-administrativo na universidade, se eu não tinha nem antes da pandemia, imagine agora, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre as nossas vivências, né? E do que eu pude ver, porque eu acompanho alguns serviços, né? A situação da pandemia é radicalmente diversa e vocês vão me ajudando, porque são vocês que têm vivência e eu estou falando de vivência e não de artigo. Existem técnicos laboratoriais, por exemplo, eu posso dizer que eu conheço técnicos laboratoriais que pararam de trabalhar esse período de pandemia.
Então, no caso dessas pessoas, a queixa é o não sentido. A queixa é a ausência do trabalho, é a ausência de rotina, aquelas coisas que faziam sentido na vida. Então, existem técnicos que a queixa na pandemia é essa. Existem técnicos que a queixa na pandemia tem a ver com... Voltando para a saúde, que era o tema primeiro, né? Eu estou aqui com a minha coluna toda torta, aí eu me lembrei, porque eu falei da saúde, eu me lembrei que eu estou aqui na frente de um computador desde 8 horas da manhã, né? Com as questões corporais, dessa nova forma de trabalho, que vocês, com certeza, né, já viram várias palestras sobre o cansaço, a forma de trabalho que cansa mais o corpo. Eu vou traduzir desse jeito. E, portanto, dá mais fadiga, né? E os recortes que têm a ver com, por exemplo, você ter filhos e esses filhos estarem sem escolas, não sei o quê, e você tem que lidar com eles dentro de casa. Mas aí, algumas aproximações que eu fiz em outras universidades, tentando compreender esse fenômeno dos técnicos da pandemia, eu ainda não cheguei em uma especificidade nas universidades. Pelo menos até hoje, o que aparecia para mim eram questões que outros grupos populacionais estão vivendo, né? Então, a questão do home office, a questão das crianças, a questão da divisão do tempo, trabalho-casa. E aí eu pergunto para vocês me ajudarem, para não falar besteira na próxima live sobre esse mesmo tema. Vocês sentem que existem especificidades de ser alguém que trabalha em uma universidade nessa situação de pandemia? Thaís, deixa eu entender. Especificidade no trabalho ou no dia a dia mesmo, tudo? Você está pensando em tudo? Especificidade por exemplo, no que causa sofrimento, vocês acham que entre o recorte dos técnicos das universidades e o recorte dos outros trabalhadores, que também estão fazendo home office, que também podem ter filhos, podem não ter, podem estar sem empregada doméstica pelo medo de contágio, vocês acham que existem nuances que são próprias de vocês? Bom, vou falar pela minha experiência, né? Porque, na verdade, a gente sabe que dependendo do setor onde você tá lotado, e dependendo do tipo de trabalho que você faz e a demanda de trabalho, essa situação pode se diferenciar, né? Eu, particularmente, acho que a gente tem uma situação, eu não vou usar o termo privilegiada, mas uma situação mais confortável. Por quê? Nós estamos numa instituição pública, nós estamos numa instituição hoje mais democrática, né? Então, onde a gente tem mais espaço até para reivindicar melhores condições de trabalho, né? Para reivindicar. Nós estamos numa instituição onde nos foi permitido até o momento retirar equipamentos, inclusive cadeiras, que para poder melhorar aí a nossa postura e pelo menos o nosso trabalho. E a gente está, e principalmente, que é o que eu quero colocar, né? A gente está numa condição que a gente já falou na mesa anterior, onde a gente não tem um risco de perder o emprego, né? Não o risco de todo trabalhador que é da iniciativa privada, dentro da pandemia, estou falando especificamente nesse contexto. Onde a gente sabe que a gente tem a possibilidade da gente ter que voltar obrigado a trabalhar sem que tenha vacina é muito menor do que da iniciativa privada ou de outros trabalhadores. Então, assim, eu acho que a gente vive numa situação mais confortável do que a maioria dos trabalhadores da iniciativa privada neste momento de pandemia. Não estou dizendo que a situação é boa e é ideal, eu só estou dizendo que é uma situação mais confortável. A situação da gente ter a garantia de salário no final do mês, de saber, né? Agora, lógico, isso já ajuda no ponto de vista psicológico. Aí tem as demandas de trabalho doméstico, de filhos em casa. Eu, como não tenho criança, por isso que eu falo, eu estou numa situação confortável, porque a minha filha tem 22 anos. Tudo bem que a gente fica o tempo todo junto, acaba se estranhando muito, mas eu não tenho criança em idade escolar, então eu acho que assim, aqui mesmo tem bastante gente que podia relatar.
que tem que acompanhar a escola e tudo, né? Mas eu acho que a nossa situação, apesar de toda a dificuldade da pandemia, ainda é uma situação mais confortável do que da maioria dos trabalhadores, é dessa forma que eu enxergo, né? Eu queria até saber se se os outros colegas enxergam da mesma opinião. O Donis que quer opinar, eu vou fechar aqui e parar de falar que eu falo demais. Eu queria opinar um pouco sobre o tema anterior, não exatamente da pandemia, acho que o que a Vânia falou, pelo menos serve como um pontapé inicial para as reflexões aqui. Mas, por exemplo, na questão anterior, o que poderia causar sofrimento para nós que estamos numa universidade pública? Primeiro que tem estabelecido essa hierarquia. A universidade, os docentes da universidade estão numa posição hierárquica que pode não ser maior, mas ela se coloca como maior, né? Quando você está, eu estou dentro do departamento, a relação de subordinação sempre é com o docente, porque é assim que é a universidade, né? Quer dizer, você está no departamento acadêmico, está lá os docentes, você está trabalhando para ele. Tudo que você faz é para que ele desenvolva o trabalho dele. Bom, a universidade não se compara, evidentemente, à relação hierárquica do setor privado, da indústria, é muito diferente. Nós temos mais liberdade de contestação, mas tem também o fator da proteção sindical. Não porque nós estamos no sindicato, mas os sindicatos, em geral, nas universidades, eles têm uma atuação bastante importante. Não é exatamente a solução, mas dá um respaldo relativo bom. Eu vou pegar, já que nós estamos falando de exemplo, vou pegar o exemplo do meu departamento. Eu estou na área de saúde e nunca me senti tão acolhido como onde eu estou. Estou na área de saúde, o olhar lá são essencialmente docentes, é muito bom. Agora, é a perfeição? Não, não é. Por que não é a perfeição? Eu tenho uma colega que trabalha comigo que está, nesse momento, adoecida justamente por causa da atuação de uma docente que opera de um jeito que destoa, inclusive, do conjunto das docentes do departamento e faz o que eu posso chamar de assédio, né? É um assédio moral. E ela está adoecida. Então, o fato de ser a universidade não nos dá a garantia de que você não tem esse tipo de intercorrência na sua relação de trabalho, né? Aqui na universidade também tem departamentos que não são acadêmicos, que são administrativos, que se o cara contar uma piadinha, ele tá sujeito a uma penalidade. Isso existe aqui na universidade hoje, em setores não acadêmicos. Foi muito pior lá atrás. Para você ter uma ideia, Thaís, eu estou há muito tempo na universidade, quando aqui era a CLT, um dos trabalhadores foi mandado embora porque começou a assobiar a música do milionário José Rico e o chefe não gostou, mandou ele embora. Claro, não é mais essa a realidade, mas ainda tem uma incidência muito forte sobre essa posição hierárquica do docente. E eu não estou falando aqui como denúncia ou reclamação, estou falando como constatação. Essa posição hierárquica ela não é igual em toda a universidade. E naturalmente, eles se colocam vamos dizer, como chefes, mesmo que não seja. Nós que estamos no sindicato, e aí eu acho que eu tenho a condição de perceber um pouco melhor, a gente recebe trocentas denúncias aqui de assédio moral de pessoas que estão adoecidas por causa dessa relação. E tem coisas assim aviltantes, umas coisas que, se eu não tiver oportunidade de falar para você do que chega para o sindicato dessa relação, você vai compreender, talvez você compreenda, um pouco melhor que a universidade não e você não está dizendo isso, não é esse paraíso mesmo estando no serviço público, com atuação sindical, que a relação não deveria ser essa. Desculpa de ter me estendido tanto. Eu vou pegar as falas do que o Dani falou e as falas do pessoal que está aqui no chat, né? De fato, né? Se a gente for comparar, fazendo o jogo do contente, lógico que a gente tem algumas proteções, né, em relação à pandemia.
a gente, como vocês disseram, não perdeu emprego, né? Tem algumas... Nesse momento estamos numa gestão democrática, então estamos sendo cuidados, né? Assim, a história de ter um plano de retorno pensado, né? Com critérios científicos, não sei o que, é diferente, sim, do que a gente morrendo de medo de morrer e ter que voltar para o trabalho. Então, lógico que a gente está numa situação um pouco mais protegida, né, do que alguns outros lugares, embora, como o Doni disse, né, existem essas coisas relacionais ou culturais. Então, gente, eu vou, né, assim, eu sei que a gente ainda tem tempo de conversa, mas avançando para uma ideia do que seria para a gente fazer, tá certo? Eu pedi para vocês preencherem, né, aqueles formulários. Aquele formulário, ele é um instrumento que a gente chama de rastreio. Rastreio por quê? Porque não é que a pessoa tem um quadro, que ela esteja, né, que um psiquiatra vai dizer que ela está não sei o quê, mas é um instrumento que a gente deve, a partir das informações, é um instrumento da OMS, é usado no mundo todo, né? A partir das informações que ele busca, perceber quando que as pessoas podem estar precisando de cuidados, certo? Então, aquelas perguntas que vocês preencheram, elas têm a ver com o que a gente chama, na psiquiatria, de transtornos mentais menores, né? O que são transtornos mentais menores? Ansiedade, depressão, somatização, né? Essas coisas do nosso cotidiano. Eu pensei assim, bem, se não tem dado, vamos produzir os dados, né? E vamos descobrir como que está a situação dos técnicos. Isso, lógico, gente, foi uma coisa bem, né, rápida, informal, não pensada, para um pouco a gente bater essa bola. Quando a gente olha para os dados, aqueles dados lá, metade dos técnicos... Bem, deixa eu contar para vocês como é que é feita aquela avaliação, né? Para a gente, nenhum sintoma, por si só, ele quer dizer nada. É como se eu dissesse assim para um médico, olha, eu estou com febre. Ok, né? Febre não quer dizer nada, quer dizer, pode ser 1 milhão de coisas que esteja por detrás dessa febre, né? E aquelas coisas que vocês viram lá também, uma coisa em si, ela não quer dizer nada. Mas quando já tem várias daquelas coisas, a gente já começa a se preocupar, né? Então, a partir de uma determinada nota de corte, por assim dizer, né? A nota de corte é 7, para vocês, se quiserem olhar de novo o formulário, né? Olhar o que vocês preencheram, não sei o quê, a gente já começa a se preocupar de que essa pessoa ela possa estar desenvolvendo um quadro depressivo, né? Um quadro ansioso. E aí, quando a gente vê, né, de fato, aproximadamente metade dos técnicos que responderam, eles cumpriam esses critérios, né, para a gente começar a desconfiar de que existia algum quadro ali. Então, para onde que eu quero avançar nessa conversa? Fiquei preocupada. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer e aproveitar, e eu sei que, né, o sindicato que puxou essa conversa, porque topou essa viagem, essa loucura toda, porque são sensíveis ao tema, né? Mas eu acho que hoje a gente já tem algo para dizer, de fato, a gente precisa se preocupar, né? Mas a gente precisa se preocupar com o quê? Vou dizer para vocês. Teve uma mestranda minha, né? Hoje ela já é mestra, que ela aplicou esse mesmo instrumento, que esse instrumento é bem famoso, né? Aplicou esse mesmo instrumento no Instituto, no ICMC da USP, né? Nos alunos, graduandos e pós-graduandos. Assim que ela recebeu, que ela viu, foi olhar os dados, tinha 70% dos estudantes com sofrimento, né? Dessa natureza, ansiedade, depressão, não sei o quê. E aí, na hora, a gente deu uma pirada, né? Vamos fazer uma reunião, vamos puxar o pessoal do ICMC. Só que no caso dela, ela tinha feito 2 instrumentos. Ela tinha feito um instrumento que era esse, né? Que era quantitativo sobre sintomas. E tinha feito um outro instrumento qualitativo para tentar entender de onde vinha esse sofrimento.
antes da gente ter esse, né, marcar reunião, tá tudo, esse lugar está causando sofrimento. Antes da gente dizer assim, esse lugar está causando sofrimento, eu disse, vamos olhar aqui os dados qualitativos. O que esse pessoal está dizendo? Quando a gente foi para os dados qualitativos, esses dados já são de pandemia, certo, gente? Então, as pessoas, sim, estavam com muito sofrimento, mas o sofrimento era muito relacionado a fatores externos ao ICMC. E muitos deles, nos relatos deles, diziam que o ICMC estava funcionando como um fator protetivo para eles. Assim, eles estavam mal, estava tudo muito ruim, mas o ICMC estava funcionando como um lugar protetivo. Qual é o papel do sindicato e qual é o nosso papel? E eu me coloco à disposição para a gente avançar nessa conversa, né? Parece que existem muitas pessoas técnicas, né, que não estão bem. O que o sindicato precisa fazer e nós vamos fazer conversando junto? Juntar esse pessoal, que são vocês, né, juntar esse pessoal que são os técnicos, por exemplo, como rodas de conversa e tal, e dizer, gente, o que está pegando? Né, assim, o que está pegando? E a partir de cada coisa que estiver pegando, a gente vai ter que traçar estratégias diferentes, certo? O Doni falou uma coisa muito interessante, que nem sempre as pessoas têm clareza sobre isso. Onde vai aparecer o sofrimento psíquico? Não necessariamente vai aparecer no psicólogo, pode aparecer no sindicato, como de fato aparece, né? Esses casos que ele conta, que tem casos que apavoram, talvez nem estejam aparecendo no sistema de saúde, mas está aparecendo no sindicato. Como é que o sindicato vai enfrentar isso? E aí, assim, como é que nós vamos enfrentar isso, né? A gente vai entender que o sofrimento psíquico, ele tem diferentes níveis de ação. Então, se o nível de ação é um nível de ação relacional no âmbito do trabalho, tem tudo a ver o sindicato, tem tudo a ver o Sintufscar, fazer o acompanhamento desse caso, até a resolução do problema. Quando o problema se resolver, é muito provável que esse quadro psicopatológico se resolva junto, que os sintomas dessa pessoa melhorem juntos. Vamos supor que, como eu falei, tem a ver com carga de trabalho. Então, a conversa vai ter que ser num outro sentido, vai ter que ser nesse sentido. Olha, essa pessoa aqui está adoecendo por conta de carga de trabalho, e a gente não pode permitir que isso aconteça como sindicato. Então, o trabalho vai muito numa mediação, vai muito numa intermediação com as pessoas diretamente envolvidas, os grupos diretamente envolvidos, não sei o quê. Agora, vamos supor que a pessoa diga a mesma coisa, olha, na verdade, a UFSCar, para mim, ela me faz bem, né? Eu venho com a cabeça, não venho, né? Agora a gente vai no sentido virtual. Eu tenho uma cabeça cheia de problema, tenho um monte de problema na minha família, não sei o quê, e a universidade, ela me faz bem. Nesse sentido, não é que a gente vai deixar essa pessoa completamente desassistida, mas a nossa conversa seria muito mais no 1 a 1, para tentar ver como que essa pessoa conseguiria se cuidar e cuidar da vida dela. Ficou claro um pouco? Eu acho que essa era a conversa dessa pessoa que falou da questão da psicoterapia, né? Vai existir gente que vai precisar de uma psicoterapia. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que vocês não vão gostar. Eu vou fazer uma... Bem, eu acho que eu vou avançar, ainda tenho tempo. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, porque se vocês não quiserem falar, eu vou avançando nessa conversa. Eu queria colaborar, Thaís, com o que você está colocando aqui para a gente e dizer dessa perspectiva de quais dados, né? Que eu acho que é um pouco nisso que você está indo também agora, que né, concordando com o que você disse um pouco no começo aí, né? Como falar de saúde mental
né, não é, e lógico, de saúde, né, porque tudo está tão ligado, né, de bem-estar social, etc., de que não é uma relação muito direta, e por isso que é difícil, né? Então, por exemplo, quando um servidor ou uma servidora entra em contato com o sindicato por conta de estar sofrendo algum assédio, essa é uma questão específica de saúde mental, que não deve ser resolvida somente com a psicoterapia. Psicoterapia, na verdade, pode ser um ambiente associado a isso, porque pode fazer com que a pessoa lide com os reflexos que esse contexto social trouxe sofrimento. Mas quando a gente fala de saúde mental aqui, né, não dá para chegar aqui e dizer pro pessoal, ó, passou por alguma coisa, então vai, senta, respira contando de 4 em 4, puxa contando até 4, segura contando até 4, solta contando até 4. Eu acho que não é essa a função desses diálogos, né? Eu acho que a função é identificar quais são as ações causadoras de sofrimento e trabalhar institucionalmente para que elas existam, né? E tudo é sintomático. Então, se os técnicos não são valorizados em vários setores, em várias ações da universidade, de algumas percepções que os colegas apontaram aqui, é óbvio que isso se traduz também em problemas de relações diretas de trabalho, né, com todo mundo. E eu acho muito interessante essa perspectiva que você traz dos colaboradores de empresas terceirizadas na UFSCar, porque para eles, muitas vezes, nós podemos estar dentro desse espaço de hierarquia em que eles sentem o que a gente sente, aí muitas vezes com o docente, com os discentes também, que às vezes parece que a gente está ali para prestar algum tipo de serviço que não é o nosso, né? Mas da gente pensar assim, né, quais são as estruturas que envolvem a universidade e quais são as ações que mantêm essas estruturas. Então, a falta de dados é uma ação que mantém essa estrutura, porque se não tem demanda, a gente não resolve a demanda nunca, né? E que a questão de saúde mental, quando você pensa numa instituição, é pensar para muito além do atendimento psicoterápico, pensar muito além das rodas de conversa, associar esses acontecimentos a um projeto maior de diálogo aí com a instituição. E é muito interessante isso que o pessoal falou bastante aqui, da nossa condição de conforto de um certo conforto durante essa pandemia, né? A gente discute muito que às vezes a gente acaba cortando tudo muito por baixo, né? Então, o desconforto que existe para os outros trabalhadores e trabalhadoras é um desconforto desumano, que não deveria existir, né? Quando a gente olha esse desconforto e fala assim, né, é a mesma coisa da pessoa que come o mínimo e fala, pelo menos não estou passando fome. Não, ninguém devia comer o mínimo e ninguém devia passar fome, né? Não dá para dizer que essa pessoa está confortável. E a mesma coisa é para a gente, né? A gente olha às vezes e entende, então, muito qual que é o resultado que a gente vê disso, né? De muito técnico se colocando, né, para ficar bem, aquilo que a instituição muitas vezes espera. Então, eu vou fazer minimamente o meu trabalho, eu chego às 8, só às 17, às 18, né, os horários da galera aí, faço minimamente o meu trabalho porque é assim que eu vou me sentir bem, né? E aí, quando você pensa num contexto institucional, isso é ruim para a instituição, porque vai vir outro técnico depois, né? A gente não fica para sempre, a gente aposenta, tá? Vai vir outro técnico, vai contratar gente nova, e é isso que fica sendo continuamente construído na universidade, e às vezes essas comparações fazem a gente achar que está tudo bem, né? Tá tudo bem, porque eu consigo fugir dos problemas, e quando eu não consigo fugir, eu chamo o sindicato lá, dá uma dor de cabeça, mas costuma resolver, né, minimamente, etc. Então, gosto dessa perspectiva. E aí, gente, eu vou falar uma coisa que vocês provavelmente não vão gostar, mas, né, eu estou aqui para falar as coisas, né? Então, na saúde do trabalhador, o que que a gente vai pensar? A gente vai pensar, como eu falei, né? O que é do ambiente do trabalho que está causando sofrimento, certo? E a gente vai agir para prevenir esse sofrimento, para acompanhar, para tentar cuidar dessas pessoas, ou nessas situações que eu falei, né? Que a pessoa tem um quadro grave, quando ela volta, então a gente cuida dessa volta, né? Para que não volte a ter esse caso, essa situação que a pessoa passou. Então, é isso que a gente faz na saúde do trabalhador. Mais uma pessoa, ela pode ter qualquer quadro psicopatológico por uma questão completamente da vida dela, que não tem relação com o trabalho.
nesses casos, essa é a parte que eu vou dizer que vocês não vão gostar, né? De quem é a obrigação, né? Eu tenho um quadro psicopatológico que não tem nenhuma relação com o meu trabalho. De quem é a obrigação de que eu tenha um acompanhamento disso? A obrigação é do SUS, certo? Então, por que eu estou dizendo que vocês não vão gostar? Que a gente, classe média, às vezes não gosta dessa solução e que, às vezes, os sindicatos, eles caminham em uma direção um pouco diferente do que seria uma dimensão mais radical de compreensão sobre saúde, sobre direitos. Vamos pensar, assim, eu estou falando aqui de São Carlos, certo, gente? Não conheço a realidade dos outros municípios que têm os CAR, direito. São Carlos, existe psicólogo, assim, o SUS, né, não sei se todo mundo tem clareza, ele é dividido por territórios, você tem que ser atendido no seu território. Então, existem territórios aqui em São Carlos que tem um profissional psicólogo, que faz terapia, tudo direitinho, e existem territórios que simplesmente não têm psicólogos, né? Hoje a gente tem uma realidade na rede da cidade inteira de São Carlos, que existe uma única psiquiatra na rede toda. Essa psiquiatra é lotada no CAPS álcool e drogas. Então, se você tem um problema e se essa questão não é de álcool e drogas e precisa de um psiquiatra, hoje no município de São Carlos, você não vai ser atendido. Então, o que eu estou querendo dizer que é a parte que nós, classe média, normalmente não gostamos. E o que é uma crítica, né, a algumas atuações de alguns sindicatos. Se eu tenho um problema que é dever do SUS tratar, e o SUS não está me oferecendo o que eu deveria ter, porque eu tenho direito, eu tenho que lutar para que essa coisa exista no SUS, certo? Então, se eu não consigo terapia, porque não tem psicólogos no SUS, e não tem psiquiatra no SUS, eu tenho que lutar para que tenha no SUS. Na prática, o que é que muitas vezes a gente vai lutar? A gente vai lutar para que o nosso sindicato ele consiga descontos com planos privados de saúde. Qual é o problema disso? Isso enfraquece a luta minha como cidadão por um sistema público de saúde melhor. Eu vou me sentir protegido, porque eu vou conseguir aquilo que eu quero por um sistema privado, e aí o SUS, ele acaba ficando... Tem um problema no SUS, gente, que é assim: se o SUS fosse para todos, inclusive os ricos, ele seria bom, né? Imagine, se os... pois é, Sueli. Se o SUS fosse para os ricos e não tivesse a opção do hospital privado, se a nossa saúde fosse apenas pública, ele precisaria ser bom, porque o filho do governador não ia morrer numa fila de espera, certo? E aí o problema que acontece é, quem tem como sai do SUS, acaba que o SUS fica para as pessoas mais vulneráveis, das mais vulneráveis, muitas vezes são o tipo do trabalhador, inclusive, que não é nem sindicalizado, que nem tem direito de nada, não tem nem quem brigue por ele, e aí se torna um serviço pior, porque ele fica lá apenas para quem não tem muita condição de luta, ou muito poder. Mas parei de falar, vi que tem um monte de gente se inscrevendo e vocês podem falar. Acho que a Sandra primeiro, né? Sandra, desculpa até, porque aqui eu não tenho acesso a ver as pessoas que levantaram a mão, né? E como na tela eu estou vendo só 3 pessoas, acabam não vendo, me desculpa. Então a Sandra, pode ficar à vontade. E aí tem o Doni também, depois. E o Emerson depois do Doni. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todas. Thaís, uma dúvida. Eu estou fazendo psicoterapia, eu já fiz durante 7 anos, e meu foco central era o trabalho, porque me adoecia, etc, etc. E tinha fibromialgia, enfim.
E agora eu voltei, por conta da pandemia, etc., né? Várias questões. E só que dessa vez agora, eu não estou focada no trabalho, não que ele não tenha me adoecido, não é isso que eu estou dizendo. Só que aí é a minha dúvida mesmo. É um valor que eu posso pagar, não tenho plano e tal, mas enfim. Eu estou focando em mim, né? Porque eu fiquei 7 anos não tocando dentro de mim. A psicoterapia não é para isso, né? Enfim, porque eu entendo que a instituição, e aí não é só o sindicato, acho que tem que ser em parceria com a instituição. Se a instituição me adoeceu, porque eu venho em 3 anos, foi um adoecimento cruel que eu passei, talvez foi cruel porque eu não processei. Você pergunta como é que como que eu vou denunciar alguém que eu sei que fez algo que dá improbidade administrativa, só que vai ferir, vai pegar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história e está no processo, enfim. Isso foi uma das causas do meu adoecimento, que não veio ao caso, tal. Mas assim, a instituição, por exemplo, você tem, além do SUS, nós temos dentro da Fiscar, tem um serviço de acolhimento, que eu sei que ele talvez ele é só destinado para discentes, né? Na graduação e pós. E como que a gente poderia fazer com que a instituição também atentasse? Por exemplo, quando você é transferido do lugar, é complicado. E aí, não tem esse acompanhamento mínimo, dizer, não precisa nem ser assim, olha, essa pessoa tem isso, aquilo, sofreu isso e aquilo. A gente não tem aonde relatar. Então, a gestão de pessoas não tem, por exemplo, esses dados que você disse, né? Quer dizer, como que a gente coleta isso? A gente continua instituição, porque esse sofrimento fica parado, né? Quer dizer, a gente sofre, aí o sindicato, sim, sempre me auxiliou, não é isso, mas assim, de modo genérico, não só o meu caso. Como que a gente faz isso, né? E, sim, e os terceirizados, eles são mais invisibilizados, e a carga de sofrimento é horrível, bem como para estagiários, né? Tem seletista, agora bem menos, mas também tem os estagiários que, em alguns setores, eles são tratados, quer dizer, destratados, né? Então, a gente reivindica tanto nossos direitos e aí, sem querer, a gente acaba destratando aquele que a gente supostamente tem como inferior. Obrigada. Sandra, assim você está certíssima. Aí agora a gente volta para uma briga que é interna mesmo, assim, que é para dentro da universidade, certo? A universidade precisa priorizar isso. E como é que prioriza isso? É muito simples, é como fazer qualquer política pública. Primeiro de tudo, precisa querer, né? Porque, na verdade, eu sempre digo, o problema principal, na verdade, não é nem não saber, porque quando a gente não sabe, a gente vai atrás de aprender. O problema mesmo é não querer. Bem, uma vez admitindo, né, que exista algum agente institucional que quer, existem formas simples da saúde coletiva que são conhecidas há décadas, assim. Então, por exemplo, isso que eu fiz com vocês, né, esse exercício que eu fiz com vocês, ele me dá dados para eu saber, se existe o problema, e 2, o tamanho do problema. Isso precisava ser feito periodicamente, você está entendendo? Então, a primeira é assim, não é assim, quando uma pessoa já está ruim, quer dizer assim, tudo já deu errado, tudo já falhou primeiro, até chegar o momento da pessoa ficar ruim. E, na verdade, a universidade tem que chegar antes da pessoa ficar ruim. Então, como é que é o jeito certo, né? Primeiro de tudo, mapeamento sistemático, né? Que seja uma vez por ano, que seja a sistemática que for. Então, a gente vai aqui, né, ver como é que está a situação de todos os grupos populacionais. Aqui é porque eu estou falando para vocês que são técnicos, mas se eu estivesse falando para os estudantes, era o mesmo jeito, só muda o grupo populacional, tá certo? Então, eu vou ter um diagnóstico daquela realidade. A partir do momento em que eu tive, né, uma compreensão sobre o tamanho do meu problema, eu vou fazer um segundo momento, que inclusive eu vou pedir, né, para o sindicato para marcar uma reunião exatamente para a gente fazer esse segundo momento, que é assim, se focando nos sintomas e nos quadros psicopatológicos, eles existem, eu preciso descobrir o que está por trás disso. Então, o segundo momento é conversar, chamar as pessoas, né, numa outro formato,
poucas pessoas, sigiloso, garantindo, né, o sigilo para todo mundo e tal, dizendo, gente, o que está pegando? E aí as pessoas vão dizer. E aí tem uma coisa que na atenção psicossocial a gente fala, que na atenção psicossocial a gente faz o plano terapêutico singular. Por que que é singular? Porque assim, se tiver aqui 30 pessoas, 15 estão com depressão, eu não vou dizer assim, olha, é o seguinte, está todo mundo com depressão, pois assim, vamos para um psiquiatra e para um psicólogo, porque o tratamento para depressão é psiquiatra e para psicólogo. Exatamente, a gente pode falar sobre isso, Sueli, eu posso acrescentar, embora ainda tenha gente inscrito, mas isso que você falou tem muita importância. Enfim, um dia a gente pode falar sobre isso. Mas assim, e aí eu vou tentar entender o que a gente chama de determinantes do sofrimento. Quais são os determinantes do sofrimento? Vamos supor, um exercício de pensamento. Um chefe que assedia, né, que é o que aparece mais no sindicato. Se ele assedia 10 pessoas, para que eu vou fazer terapia de 10 pessoas isoladamente, para elas todas falarem do sofrimento que elas têm porque elas são assediadas, ao invés de tentar coletivamente, com essas pessoas que estão assediadas, com esse chefe, ver formas de resolver esse problema. Às vezes, gente, as formas são simples, assim, às vezes, a mera pactuação de um contrato de trabalho, no sentido assim, de normas claras de trabalho, do que pode, do que não pode. Às vezes a pessoa perceber que a outra não está ali sozinha, que a instituição está do lado dela, isso faz muita diferença, né, psíquica, assim. Tipo assim, uma coisa eu estou com você, Sandra, sozinha, nós duas na sala, então eu lhe assedio. No momento em que uma outra pessoa aparece e diz, epa, o que está acontecendo aqui? Né? Você fez isso, já muda de figura a coisa, né? Então, é um suporte institucional. E aí, as soluções, gente, são todas caso a caso. Agora, indo para a pergunta, quais são os cuidados, né, que a gente vai fazer? Os cuidados são todos caso a caso. É como o André disse, ninguém vai dizer, desconfiem de gente que vai dizer assim, ansiedade, respiração, 4 segundos para dentro, 4 segundos para fora. Isso é uma fórmula fácil que qualquer um pode dizer. Agora, o que está por trás da ansiedade é onde a gente verdadeiramente precisaria trabalhar. Certo, Sandra? Então, só para dizer assim, os nossos minutos estão acabando, mas tem como fazer, e esse tipo de trabalho que você está falando, aí sim é obrigação da universidade, sim. Mas eu vou parar de falar para dar tempo dos outros que queriam falar também. Sim, pessoal, a gente tem inscrito aqui o Doni e o Emerson, e aí eu queria, infelizmente, dizer que a gente vai precisar encerrar as inscrições agora, né, nas colocações e perguntas do Doni e do Emerson, para depois a Thaís encaminhar também aqui, porque, né, já vai dar 18 horas, tudo. Temas complexos são assim, né? Espero que essa reunião com o sindicato vai rolar e que a gente possa, né, ir destrinchando isso com o tempo. Então, Doni, fica à vontade aí, e aí o Emerson vai em seguida. Thaís e demais colegas, primeiro que nós vamos ter que retomar essa conversa, você já fez essa proposta e eu acho que nós vamos, em algum momento muito breve, organizar essa conversa, que a gente tenha mais de uma tarde, porque eu acho que é uma coisa que está tão gostosa que nem eu me dei conta do horário aqui. Segundo, você tocou num assunto e você disse assim, talvez a gente não goste. Eu sou suspeito para falar porque eu atuo no movimento sindical, né? Ontem, quando eu dirigi a mesa junto com o Bernardino, essa defesa do SUS que está aqui no meu pano de fundo, eu coloquei ontem. Então, não é um oportunismo aqui. Por quê? Porque, de fato, é exatamente isso. Nós que estamos aqui no movimento sindical, nós temos uma compreensão de que não basta a gente fazer uma luta economicista. Nós vamos correr a vida toda atrás do salário. E, portanto, no capitalismo, nós vamos estar sempre sendo explorados e hoje, inclusive, é um exemplo. Faz 4, 5 anos aí que nós estamos sem reajuste salarial. Então, fazer luta
e eu não quero me colocar só enquanto um dirigente do sindicato, mas enquanto um servidor, fazer luta não é fazer luta exatamente para ficar recuperando salário, para poder pagar plano de saúde da Unimed. Fazer luta é tentar mudar o modelo que nós vivemos no país, tá certo? Essa é uma... Desculpa. Essa é uma tarefa que eu compreendo como necessária. Por isso que quando você fala do chateamento, eu até entendo, porque também essa compreensão não está no conjunto dos colegas. Quando nós fomos convocar esse congresso aqui, nós estávamos falando que a gente ia discutir conjuntura nacional e internacional. E teve um que perguntou assim para mim, mas o que é que nós temos a ver com conjuntura internacional? Certo? Lá atrás, quando nós soltamos a bandeira fora tropas brasileiras do Haiti, numa assembleia o cara falou para mim, o que eu tenho a ver com o Haiti? Bom, as pessoas não compreendem, né? E eu aqui não estou fazendo nenhuma crítica sem também entender que as pessoas não precisam ter toda a compreensão do todo, mas o SUS é uma coisa que você tem razão. Ou seja, a defesa do SUS, inclusive, ela acaba de demonstrar sua importância agora, inclusive, na vacinação. Se não fosse o SUS, sequer uma parcela considerável da população estaria vacinada. Bom, mas então não vou me estender. Dizer para você que você fala de uma questão que eu recebo muito bem. Evidentemente que com a diferença que atuo no movimento há muito tempo. Mas eu acho que esse debate, eu tenho a impressão de que você deve propor, a gente pode discutir com o conjunto dos técnicos, né? Porque quero acreditar que, inclusive, a questão do sofrimento psicológico, mental, também tenha respostas coletivas, tá certo? Então, quero te agradecer por isso, já deixando o convite aqui, eu não estou encerrando aqui a nossa conversa, mas que a gente possa sair disso aqui com uma próxima reunião marcada para dar prosseguimento nessa conversa. Obrigado. Obrigado, Doni. Emerson? Professora, também vou no mesmo caminho que o Doni. Eu acho que essa provocação, ela tem que ser, que a professora fez, ela tem que ser feita mesmo. E aí eu fico pensando, será que o pessoal do SUS vai brigar por escola pública também? Né? Porque assim, tudo tem que ser público. E aí são duas provocações. Uma, que a pandemia deixa isso muito claro. No país mais, vamos dizer, democrático, mais rico, no país onde você pode ter o sonho, muitas pessoas morreram por não ir no hospital. Quer dizer, em Nova York já está bem claro, e já está até documentado isso. Provavelmente vai sair alguns artigos disso, que pessoas, por lá não ter um SUS, por lá essa coisa do social ser quase um crime, muitas pessoas morreram, e ainda tem muitas pessoas que ainda estão com os corpos em câmeras frias, porque não tinha acesso à saúde coletiva, né? Aquela coisa do eu pagar, né? E aí vai uma provocação aqui para a gente do sindicato, que é uma coisa que eu sempre falei para minha esposa e sempre falei para o pessoal. Por que a gente consegue, quando o sindicato coloca ali um carrinho de pipoca, dá um pão com um negócio, enche de gente e nas nossas reuniões tem poucas pessoas, sabe? Eu acho que assim, o senso do coletivo, e a pandemia deixa isso muito claro, a gente precisa resgatar esse senso do coletivo, sabe? Eu não sou um técnico administrativo, nós somos técnicos administrativos. E eu acho que até essa nomenclatura de servidor técnico administrativo, servidor docente, ela devia acabar também. Somos servidores, sabe? E a universidade é um cosmos que tem que estar inserido dentro do país. Porque a outra provocação que eu faço é por que às vezes um cara que vende hambúrguer tem mais penetração no público, ou seja, tem mais penetração aí fora do que um cientista. E quando um vendedor picareta, como o velho da van, fala que para você tomar um remédio, as pessoas, ele tem mais credibilidade do que um pesquisador que está aqui há anos. Eu acho que a gente precisa inserir do nós, sabe?
sair do eu e ir para o nós. Obrigado, Marcelo. Daí foram as inscrições, agora eu acho que dá para passar para você aí fazer os encaminhamentos, com muita tristeza, né? Porque é sempre bom ouvir, dialogar, conversar sobre essas coisas. Fica à vontade. Gente, assim, eu concordo com as últimas falas, eu não falei nada porque eu estou totalmente de acordo com as colocações de vocês. E é isso, assim, sou muito grata ao sindicato, estarei, né, não é promessa de político, não, estarei conversando com vocês o mais rápido possível, né, para a gente conversar sobre dados, sobre formas de fazer. Também agradeço muito, foi muito bom estar com o André também é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Então é isso, gente. Muito obrigada e vamos juntos aí tentando fazer com que as pessoas estejam mais cuidadas, né, mais amparadas, fazer as formas também que a instituição reconheça primeiro as pessoas, né? Eu acho que antes de tudo tem que reconhecer as pessoas e depois reconhecer o sofrimento que existe, né, nas pessoas, né, nesse grupo. Posso, André? Claro, Vânia, fica à vontade. Thaís, a gente quer te agradecer muito, muito, muito por ter aceito o nosso convite, estar com a gente nessa roda de conversa, né, que acabou se tornando uma roda de conversa. Você vê como que às vezes quando você vai falando, vai puxando o pessoal para dar opinião, né? Agora, isso só mostrou para a gente que a gente só fez um pouquinho, que a gente precisa se debruçar mais sobre isso. E aí já é um compromisso nosso de ver com você na sua agenda um encontro com um espaço maior e talvez reproduzir novamente, reenviar aquele formulário que muita gente não respondeu. Eu não sei se teria que todo mundo responder de novo ou só quem não respondeu, mas a gente depois vê com você e a gente marcar um encontro, ou um ou mais que um, a gente vê de que forma que a gente pode fazer para que isso possa ajudar aí a nossa categoria, ou pelo menos dar né, um caminho aí para que as pessoas possam se abrir, colocar os problemas e tentar, quem sabe, né, a gente a partir daquilo encontra alguns caminhos em conjunto. Queremos aqui te agradecer imensamente, né, você ter disponibilizado o seu tempo e já fazendo esse convite, já tentando amarrar você para futuros encontros. Se você puder, vai ser muito bom para a gente. O pessoal gostou muito, eu vi aqui pelo chat e com certeza vai ajudar bastante. Eu vou desligar aqui e vou mandar os horários para vocês. Tá certo? Para a gente conversar na semana que vem. Pronto, faça isso. Tá bom. Um beijo bem grande, gente. Boa noite. Isso. Boa noite.